Olá, internauta da Jovem Pan Online, boa tarde a você, bem-vindo ao nosso Espaço Online desta sexta-feira. Olha, uma nova medida da Anvisa, divulgada nesta semana, restringe ainda mais a comercialização das próteses mamárias de silicone. A ordem agora é não vender próteses no Brasil, nem importadas, nem nacionais, antes da nova certificação do Inmetro. Nós vamos falar sobre esse e outros assuntos com o Dr. Fábio Saito, que é cirurgião plástico, membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Muito obrigada pela sua presença. Uma boa tarde. Boa tarde, muito obrigado pelo convite. Como é que o senhor recebe essa nova posição da Anvisa? Eu acho que tanto eu como todos os cirurgiões plásticos, a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, receberam primeiro com muito espanto. Nós não fomos comunicados previamente e simplesmente soubemos pela imprensa primeiro a proibição da importação das próteses antes dessa revalidação pelo Inmetro. No final da tarde, a proibição de comercialização e importação das próteses. A nota oficial da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, depois do contato com o presidente da Anvisa, foi de que as próteses que foram fabricadas e importadas até as 0 horas do dia 21 de março podem ser comercializadas normalmente. E a partir dessa data, as próteses vão ter que ser reavaliadas e recertificadas pelo Inmetro. Então, para ficar claro para o internauta da Jovem Pan Online, as próteses já estocadas nos consultórios podem ser utilizadas? Essas próteses elas não ficam estocadas nos consultórios médicos. Você tem as empresas que fornecem as próteses, elas têm o estoque dessas próteses ou nos hospitais ou nas empresas distribuidoras. Uhum. E esse estoque que tem, pela notícia das empresas, suporta até mais ou menos 2 meses o fluxo de cirurgias. Então essas próteses podem ser comercializadas normalmente. Agora, para o consumidor, para a mulher que vai fazer a cirurgia plástica, ela fica com uma pulga atrás da orelha, o senhor concorda? Sem dúvida, na verdade. Eu vou usar, essas já estão estocadas, ok, mas e aí? Não tem uma revalidação, não tem uma nova certificação. Será que eu vou estar fazendo uma coisa segura ou não vou estar? Sem dúvida, você levanta essa dúvida para o paciente, para o futuro usuário dessas próteses mamárias. O que acontece é que elas eram todas liberadas pela Anvisa para utilização normal, como um implante médico, e depois desse problema com essas próteses francesas e holandesas que você teve, de adulteração do silicone, surgiu essa dúvida, essa necessidade de uma recertificação. As próteses que você usa aqui, elas têm a liberação da Anvisa, são próteses que são autorizadas em outros países, que são autorizadas na Europa, então na verdade são próteses seguras. Agora elas vão ter que passar por uma nova recertificação. Essa nova recertificação vai avaliar exatamente o quê? Pelo que eu ouvi o pessoal da Anvisa falando, vai avaliar a capacidade de resistência do invólucro de silicone, vai avaliar o recheio da prótese, o gel de silicone que está dentro desse implante, para avaliar a qualidade, a composição. Então, na verdade, é toda uma nova avaliação dos implantes. A ideia é gerar mais segurança para o paciente, né? O senhor trabalha nessa área há algum tempo. O senhor viu muitos casos de rompimento de prótese, muitos problemas envolvendo esse material? Eu acho que acabou surgindo um pânico muito grande por causa dessa notícia dessas próteses francesas e holandesas, mas isso não é muito comum. As próteses mais antigas, de primeira e segunda geração, que eram próteses que tinham essa cápsula menos resistente, costumavam apresentar esse problema de rotura de prótese. Por isso que você precisava trocar essas próteses a cada 8, 10 anos. O rompimento em si da prótese de silicone não vai gerar um problema de saúde para a paciente muito grande. Ela vai precisar trocar o implante. Quando você faz a cirurgia, você coloca a prótese de mama, o organismo mesmo, como em qualquer outro corpo estranho que você tem, vai formar uma cápsula em volta dessa prótese. E essa cápsula que se forma em volta do implante acabava protegendo, no caso de rompimento da prótese, para esse silicone não vazar, não extravasar e eventualmente não migrar para outras partes do corpo. Então a gente eventualmente faz essas cirurgias de troca de implante, mas não é uma coisa muito comum, ela é mais frequente nas próteses mais antigas. Agora, mesmo essas próteses mais novas, com melhor tecnologia, elas devem ser trocadas de tempo em tempo ou não? Elas não precisa mais? Podem precisar ser trocadas. Não existe uma prótese que seja definitiva. Entendi. Essa cápsula que você forma em volta do implante, ela vai ser formada independente da prótese que você coloca. As tecnologias que são usadas hoje
na fabricação dessas próteses fazem com que essa cápsula não seja uma cápsula tão firme e que não provoque a deformidade dessa prótese, que é o que acontecia com as próteses de primeira e segunda geração. Então essas próteses mais modernas tendem a prolongar o tempo de uso dessa prótese, mas eventualmente, num caso de uma infecção ou de uma contaminação da prótese subclínica, essa cápsula pode se formar e você pode precisar vir trocar a prótese. Como o senhor disse, é um corpo estranho. Esse corpo estranho pode ser rejeitado pelo organismo ou não existe isso? Então, o silicone é um material inerte, ele não vai ser rejeitado. Esse termo rejeição não é muito adequado para a cirurgia de prótese. Você pode ter um problema na cirurgia, uma infecção e você precisar tirar a prótese. Mas isso não é que o organismo está rejeitando o implante. Isso provavelmente se deu por uma contaminação do implante e uma infecção no pós-operatório. Olha, nós estamos ao vivo aqui com o Dr. Fábio Saito, ele é cirurgião plástico, membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Estamos ao vivo e queremos a sua participação. Você pode curtir a nossa página no Facebook, Jovem Pan Online, e deixar por lá a sua pergunta, o seu comentário. Pelo Twitter, @portal Jovem Pan, ou escreva uma mensagem para espaço@jovempan.com.br, esse é o nosso endereço eletrônico. Olha, doutor Fábio, nós fomos às ruas de São Paulo também para ouvir um pouquinho a população. O que elas estão achando de tudo isso? Se as mulheres teriam hoje segurança de se submeter a esse tipo de cirurgia? O que elas pensam do assunto? Eu gostaria que o senhor acompanhasse. Vamos ouvir. Vamos ver. Não, pelo que a gente tem visto, né, os defeitos, que causa problema, que estoura, dá muito problema. Eu conheço pessoas que tiveram problemas com as próteses, problemas sérios. Eu acho que tem que pegar um cirurgião bom, né, óbvio. Tem bastante tecnologia, eu acho que dependendo do cirurgião que você pegar, acho que pode ser seguro, sim. E aí, o senhor quer comentar? Eu acho que a gente precisa lembrar de um ponto importante, que as próteses de silicone, elas não são dedicadas única e exclusivamente para o aumento das mamas. Uma grande parte dos cirurgiões plásticos também usa as próteses de mama no caso de reconstrução mamária. Uhum. Então, as pacientes que faziam mastectomia e que tiravam tumor de mama, câncer de mama, precisam da reconstrução mamária. E esse faz parte do nosso arsenal. A gente precisa desse tipo de material para a reconstrução mamária. Então, às vezes, é muito simplista, eu acho que falar não usa porque faz mal, não usa porque pode dar problema. Sem dúvida, é um procedimento cirúrgico, existem riscos, mas a gente precisa fazer o balanço, saber qual que é os prós e os contras do procedimento para avaliar direitinho. Acho que a gente tem que lembrar desses casos de reconstrução mamária também, que são importantes e precisam ser avaliados. Muito importantes e muito bem lembrado pelo senhor. Hoje em dia é assim que funciona, uma mulher que tem que se submeter à mastectomia, ela tira um tumor ali, tem que tirar a mama, ela imediatamente já recebe a prótese, pode ser feito isso ao mesmo tempo? Pode ser feito isso. Isso tudo vai depender da conversa que a paciente tem com o cirurgião plástico e com o mastologista. A programação cirúrgica de quanto que vai ser retirado de mama, hoje a tendência de você fazer cirurgias oncológicas mais conservadoras, de não fazer aquela mastectomia, aquela cirurgia que era tão agressiva antes, que você tirava a mama toda, se ela vai precisar de uma programação complementar, de quimioterapia ou de radioterapia. Então, essa conversa com o cirurgião plástico é fundamental, mas a tendência de você fazer a reconstrução mamária no mesmo tempo da cirurgia oncológica. Até pelos aspectos psicológicos, daqui a pouco nós vamos abordar justamente esses aspectos psicológicos. Estamos recebendo o Dr. Fábio Saito, ele é cirurgião plástico, membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Queremos a sua participação pelas redes sociais, também pelo e-mail do Espaço Online, espaço@jovempan.com.br. Daqui a pouco tem mais um bloco para você. Até já.